Vamos então começar o nosso curso, com a graça de Deus. Eu vou me apresentar, pode passar aí a telinha. Para quem não conhece a minha família, essa foto foi tirada quando perguntaram para a Fabi se ela queria ter mais filhos. E ela está rindo de nervoso, né? Nós gostaríamos de ter mais filhos, mas Deus não permitiu, né? E se tudo der certo, pode acontecer qualquer hora, né? É, amor? Amamos filhos, mas filhos deixam a gente, às vezes, bem tensos, né? Bem assustados. E nós fizemos este curso e cursos como esse, alguns anos atrás, com Davi Merck, o curso de educação de filhos da Growing Family, e mudou muito a nossa vida como pais. Nós estávamos vivendo uma época que estávamos pensando em dar as crianças por orfanato. E eles vieram na hora certa e nos ajudaram, e a gente falou, não, acredite, é possível. Mas eu falava, mas eles vão para a Fundação Casa depois. Não, você pode criá-los e eles vão chegar no lugar certo pela graça de Deus. E nós fomos muito abençoados com esse curso, fomos trabalhados. Cada aula que nós saíamos, nós íamos para casa pedir perdão a Deus. Até que teve uma aula que o Davi falou assim, olha, se for necessário, reúna seus filhos e peça perdão para eles. E fala, olha, papai e mamãe fizeram errado, daqui para frente vai ser diferente, tá? E começa de novo, porque nós realmente descobrimos muitos vícios, como papai e mamãe, né, que precisavam ser corrigidos, coisas que estávamos fazendo errado, não sabíamos, né? E fomos muito abençoados com esse curso. Com a graça de Deus, nós conseguimos desenvolver, conseguimos trabalhar na vida deles, né? Hoje o Levi está com 24 anos, a Luísa com 20, né? Agora, os dois fazem agora em maio, 24 e 20 anos. E foi uma jornada muito abençoada com eles. De muitas tensões, né? Vocês lembram aquela corrida para o hospital? Oh, Deus. Que difícil é isso, né? Correr com o filho para o hospital, ficar a noite toda acordado, né? Os homens é que sabem mais sobre isso, né? São os que entendem mais sobre isso, né? As mulheres não, algumas vezes, né, ficaram a noite toda acordado, né? Mas os homens é que sabem mais. Nós vamos falar um pouco sobre as nossas experiências aqui juntos, vamos compartilhar e vamos também dar oportunidade para um testemunho. Então, nós queremos, uma hora que tivermos mais tempo, você falar para mim, compartilhar comigo, eu tenho um testemunho bem interessante para dar sobre filhos, a experiência que eu vivi. Nós queremos dar para você essa oportunidade também para nos enriquecermos como classe, como sala de aula. Tá? Vanessa, estão entrando aí? A turma tá? Mateus, silencia. Silencia aqui para mim, Mateus. Dá a volta aqui. Mateus vai me ajudar aqui, tá no suporte aqui. Pode passar. Nós vamos então falar da aula agora, do programa de aula, e apresentar vocês, ok? Então eu vou pedir para a Raquel me ajudar aqui na distribuição das apostilas. É uma por casal ou uma por mamãe que está aqui hoje. Nós estimulamos as mamães todas a virem, porque nós queríamos atingir as mamães com bastante atenção, porque muitos papais trabalham, estão com compromisso, né? Então não podem estar aqui. E nós temos mães também que não estão nesse momento casadas, então nós queremos todas elas aqui. Se você souber de alguma mamãe ainda, dá tempo dela vir entrar para o curso na segunda aula, que é a aula do curso, não é apenas a aula introdutória, tá? A Raquel vai distribuir para vocês. Enquanto ela distribui, nós vamos nos apresentar então, tá bom? Eu vou apresentar todos os que eu
puder, e aqueles os que não puderem, eu vou pedir para você falar aí alto o seu nome, tá bom? Então nós temos a Rosane e a Andressa. É Andresa? Andresa. É que nós temos Andressa, né? Então Andresa estão aqui conosco. Thalita está aqui, diretamente de Sapucaia, conosco. Fernando Diniz e Renata. Giovanni e Carol. Ney e Alessandra. Joaquim está lá? Gente, pensa numa equipe boa. É aquela lá que está lá embaixo. Equipe boa está lá embaixo. Pode ficar tranquila, viu? Pode ficar tranquila. Helder e Priscila, Patrícia, Sheila. A Tati desceu, Marquinho? Tati desceu lá com a pequenina. Rodolfo está aí, que bom. Rosane. E essa pequenininha? Essa eu não tive muito com ela, né? Preciso conhecê-la melhor. Aí, quem está do seu lado aí, Marcela? Graziele, seja bem-vinda, Graziele. Estamos aqui, Ju e Leco. Diego, Camila, Ricardinho, Merinha, Cassinha. Aí nós temos Priscila e Anderson. Agora vou só de apresentar aqui, né? O Vanessa e Pierre. Vocês dois aí do lado. Leandro e Rose, sejam bem-vindos. Eu esqueci o seu nome. Luana aí? Emanuele. Juliana, seja bem-vinda, Juliana. Carla, né? Aqui conosco. Thaís, Renata, Anderson e Dailane. Serginho, tá aí. Fabrícia. Chegou a Patrícia ali no fundo, acho que não esqueci de ninguém, né? Todos foram apresentados? Ok, você que está em casa, seja bem-vindo. Nós vamos explicar agora a nossa grade aí curricular aí do nosso curso, ok? Então hoje nós teremos exposição, veja aí na sua apostila, a exposição da educação judaico-cristã. Domingo que vem nós vamos falar sobre como criar uma criança moral. Dia 16 nós vamos falar sobre respeito, obediência e disciplina. Dia 23, como ganhar o coração dos filhos. E por último, nós vamos fechar com a exposição de educação redentora. Um curso muito curto, não dá possibilidade de você fazer abordagens, todas as abordagens importantes sobre educação de filhos. Então, nós vamos ter poucas coisas aí sobre comunicação especializada com filhos, né? Vamos falar algumas coisas, mas poucas. Vamos nos deter mais nas áreas que consideramos importantes para o desdobramento das outras. Então, o currículo está aí bem sucinto. Você vai ver aqui na tarefa da semana. Então, você tem tarefas para essa semana e você vai receber um link no WhatsApp. Você deve ler os artigos que estão na sua apostila mesmo. Você que está em casa recebeu o link. Se você não recebeu o material, por favor, entre em contato conosco aqui no grupo. Nós vamos ler o livro também. Os que vão comprar o livro, ele vai estar no expositor ali atrás para você comprar. Se você quiser comprar hoje, já pode adiantar a sua leitura, que a leitura está pedida para o terceiro domingo. Mas você já pode adiantar a leitura para poder conseguir ler tudo até o final. A leitura não é total do livro, só de umas partes do livro para você poder se encaminhar na leitura dele depois. Nós temos aqui encontrar outros pais.
é uma tarefa. Então nós queremos estimular vocês aqui e vocês em casa a marcarem encontro com outros pais. Um café para poder compartilhar e nos ajudarmos mutuamente. A conversa com casais nos ajuda muito, porque na troca de experiências nós aprendemos muitas coisas com os irmãos. Às vezes um casal mais velho, às vezes um casal que tem um filho, né, que já passou da idade do seu, pode te ajudar, né? Eu sempre fiz isso, eu acredito que isso é muito saudável. E uma das coisas que eu sempre procurei fazer é pedir oração. Ore por mim, que eu estou passando por essa dificuldade, estou aprendendo, né? Então é sempre bom. Então nós vamos explicar melhor essa tarefa no final, ok? Bem, vamos... Conseguiu mudar aí? Aí. Vamos então direto agora para a educação judaico-cristã. A sua educação de filhos é de qual tipo? Você considera que a sua educação de filhos é uma educação cristã? Eu tenho uma educação cristã dos meus filhos. Então nós queremos explicar esse termo completo, educação judaico-cristã, para fazer dar uma clara luz a respeito da educação do Velho Testamento, que é a educação que os judeus davam para os seus filhos, e a educação continuada desta educação judaica para o meio cristão, o cristianismo. O cristianismo, ele é a continuidade da aliança, né? A aliança com Deus, só que em vez de ser a antiga aliança, é a nova aliança. E a lei da velha aliança é a mesma lei da nova aliança. A lei não mudou. O que mudou foi o trato de Deus para com aqueles que estavam aliançados com Ele, por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em educação judaico-cristã, nós pensamos no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. A sua Bíblia, a Bíblia que nós usamos, é a Bíblia do cânon judaico. Os judeus, eles só aprovam esses livros, de Gênesis a Malaquias. E esses livros, para nós, são preciosos para a educação de filhos. Aí depois vem Mateus até Apocalipse, que nós consideramos os livros que nos explicam o Velho Testamento. Então, a educação judaico-cristã, ela tem a base dela na Bíblia. Então, vamos para o primeiro ponto, aí veja aí na sua apostila, o primeiro ponto da educação judaico-cristã. A sua apostila já está completa aí. Ela é bíblica, criacionista, teorreferente, hierárquica e humanista. Essa introdução que nós vamos dar para você, ela vai servir de base para toda a aula. Então é necessário que nós aprendamos essas bases para você poder dizer: eu educo os meus filhos com base num conceito judaico-cristão. E por que você chama esse nome? E o que esse nome, essa nomenclatura significa? Significa que a sua educação ela é bíblica. Vamos ler aí então na apostila, juntos, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vou explicar para vocês o que acontece com o judeu. A educação do judeu é bíblica? Ela é bíblica. Então o judeu ele tem a educação de filhos bíblica, o judeu ortodoxo, o judeu que é religioso em Israel, a educação dele é bíblica. Só que qual é o problema da educação judaica?
ela está nesse detalhe que o apóstolo Paulo chama atenção. O apóstolo Paulo, judeu, ele fala, então, de Gênesis a Apocalipse, a lei, os profetas, toda a lei, ela serve para educar o filho. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui, para tornar ele sábio para a salvação em Jesus Cristo. Os judeus não reconhecem isso. Então, o bíblico para nós cristãos é toda a revelação da Escritura por meio de Jesus Cristo. E como eles não creem em Jesus Cristo, então eles não educam os filhos para se tornarem sábios para a fé em Jesus Cristo e para a salvação em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não salva para eles. Então, a nossa educação ela está voltada, usando a Escritura para a salvação. E aí Paulo vai dizer as palavras importantes aí. Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça. Você consegue gravar esses 4? Ensino, correção, repreensão, correção, educação na justiça. Não exatamente Paulo queria fazer distinção dessas palavras todas, especificamente ou numa certa ordem. Ele está falando, olha, ela serve para tudo na área da educação. Mas vamos pegar aqui, passo a passo. Você ensina uma pessoa. Ela aprende na primeira? Às vezes sim. Mas às vezes ela precisa de uma, depois que ela é ensinada, ela precisa de uma repreensão. Você está ensinando uma pessoa, você fala, faz assim, assim, ela faz, você, não, assim não, assim não. Assim você vai quebrar. Assim, não, corrige aqui, ó. A repreensão, a correção é quando a pessoa começa a se rebelar com aquilo que ela aprendeu. Primeiro você deu uma repreendida, né? Mas aí insiste no erro, você vai lá e um pouquinho mais forte, é um tom acima, né? Você vai corrigir. E aí no final ele vai dizer a educação na justiça. Que é quando a pessoa ela já entendeu os princípios morais e chegou realmente aonde deveria. Você pede para uma criança, você ensina uma coisa para uma criança, ela não entende por que ela não pode fazer aquilo, ou não entende por que ela deve fazer aquilo. E o trabalho de educação é ensina, repreende, corrige, até que chega um momento que ela está educada nos termos da justiça. Ela entende aquilo que é justo na obediência com os pais, ela entende os termos da educação, e aí o texto vai terminar dizendo que a pessoa que é educada na Escritura, ela vai se tornar uma pessoa qualificada para Deus. Ela vai levar um título. Quando você se forma, você não leva um título? Você estuda engenharia, você leva o título de engenheiro. Quando você é educado na Escritura, você leva qual título? Menina de Deus, menino de Deus. Mulher de Deus, homem de Deus. É para isso que se educa. Para que fique claro a identidade dessa pessoa, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela incorporou, aquilo que ela é agora. E aí o texto fala que é para ser perfeito e para ser habilitado a fazer perfeitamente. Note, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, o texto diz. Você educa uma pessoa para que ela seja, e a partir do ser, ela faça. E muitos tipos de educação ensina a pessoa a ganhar dinheiro, mas não ensina ela a ser honesta. Então ela tem muita habilidade para ganhar dinheiro. E ela sabe fazer coisas muito, mas ela não sabe
às vezes tratar as pessoas direito. Então não adianta você ter habilidade e ser uma pessoa que não é amável. Você é educado, bem educado. Não fala palavrão, não fala alto, mas também não ajuda ninguém. Não tem amor. É na sua somente. Isso é o que Paulo está dizendo. Você vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra a partir do ser. Esse ser perfeito, essa palavra perfeita, ela está ligada àquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Quando que você vai ser perfeito? Quando você for bom para as pessoas. Aí você vai ser perfeito. É isso. E é para isso que a Escritura ela nos ensina. Então ela é bíblica. Você ensina seu filho biblicamente, então a sua educação é bíblica. E ela é também, muito obrigado, meu irmão. Ela é também criacionista. O termo criacionista, para nós, está baseado em Gênesis, né? Deus criou o mundo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas. E aí nós começamos a ensinar a fé num Deus criador e pessoal. E aí nós nos distanciamos da escola. Um dos grandes conflitos de educar filhos hoje é que você manda o seu filho para uma escola ateísta para ser ensinado por professores ateus. E aí em casa a criança ela vai aprender a base criacionista. Ela vai aprender, Deus existe. Deus criou tudo isso aí. Aí ela vai na escola e o professor fala, não existe Deus. Deus é uma ideia religiosa para explicar os fenômenos que são desconhecidos, mas a ciência diz que foi assim, assim, assim. A nossa educação ela é criacionista, ela parte da base de que Deus criou tudo, explica isso na sua educação. Por que ela faz isso? Porque é assim que faz sentido educar alguém que está observando o mundo e pergunta. Ou qual pessoa curiosa que não pergunta, né? Quem que fez isso aqui? Quem que criou o sol? Faça uma experiência. Não olhe para a janela, não pense na janela ali, nas janelas lá fora. Pense só aqui dentro. Existe alguma coisa aqui dentro que não foi criada por uma pessoa? Aqui dentro desse salão. O quê? Mas aí o ateu vai dizer assim, mas foi sua mamãe que criou você. Papai e mamãe fizeram você. Mas vamos pensar nas coisas aqui. Tudo aqui não tem o dedo de um homem, de uma pessoa? Todas as peças, todos os pisos, todas as coisas. Se alguém chegar e fizer uma pergunta assim, quem foi que criou isso? Vai dizer, tem um criador, tem alguém que planejou o celular. Eu tenho um celular na mão que foi criado. Aí quando aponta para aquela mata ali, para o rio, para o céu, e pergunta, e quem foi que criou isso? Isso ninguém criou. Então é uma distorção de uma lógica. Se existe uma obra complexa, se existe uma obra bela, tem um autor. E nós apresentamos na educação que o autor é Deus. A educação criacionista, o autor é Deus. E qual é a implicação disso para a nossa educação? Que quando você ensina que Deus é uma pessoa, você vai explicar por que você é pessoa. Esse é um argumento ontológico, né? Por que eu sou assim? Porque o meu Criador é assim. Por que eu tenho sentimentos? Porque o meu Criador tem sentimentos. Por que eu tenho vontade? Por que eu tenho criatividade? Olha o que o meu Criador fez aí. A gente sempre fala dos 50 tons de verde, né? Você não aguentaria ficar numa mata muito tempo olhando para ela numa estrada se ela tivesse um tom de verde? Você ia enjoar. Nós não enjoamos da natureza, da floresta, do verde,
pela quantidade de tons de verde que ela tem. E Deus fez isso exatamente porque Ele conhece a nossa necessidade de agradabilidade visual. E Ele é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Então, o raciocínio mais simples, né? Coisas não criam pessoas. Algo inferior não pode criar nada superior. Então, Deus, Ele é uma pessoa e criou pessoas. E essa base da educação, ela vai levar a cada um de nós a pensar na espiritualidade. O que a escola ateísta faz? Ela ensina o materialismo, ensina que não existe Deus, que tudo que existe está aqui, e você é um punhado de aminoácidos e um complexo de vitaminas e carbono, e você é só isso. Você é só matéria. A criação bíblica, ela vai dizer, eu sou matéria, mas sou espírito também. Então vai invocar necessidades espirituais. E por último, o criacionismo, ele é uma pedra no sapato dos ateístas, porque ele vai dizer, nós não temos que prestar contas para ninguém. Os ateístas dizem. O ensino ateísta nas escolas, a educação ateísta nas escolas, ela quer isentar as pessoas de prestar contas para alguém, acima delas mesmas. E aí o criacionismo diz, não, você está aqui, mas isso aqui não é seu. A casa não é sua, a terra não é sua, o céu não é seu, é tudo de Deus. Você vai usar e vai prestar contas para quem? Para Deus. A sua vida foi doada para você. Você vai prestar contas dela para Deus. Essa é a implicação do criacionismo na educação. A sua educação judaico-cristã, se é judaico-cristã, ela também é teorreferente. Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão. Teorreferente. Teo é Deus. E quando nós usamos a expressão teorreferente, educação teorreferente é a educação que usa a pessoa de Deus como referência. E isso é muito claro para nós quando lemos Gênesis capítulo 1. Nós vamos falar disso daqui a pouco, na parte dos pilares da educação judaico-cristã. Os 3 pilares da educação judaico-cristã. O ensino sobre a fé em Deus termina começa em Deus e termina em Deus. Ou seja, eu preciso saber sobre Deus para entender as coisas. Se eu não conhecer a Deus, eu não vou conseguir entender o mundo e a minha vida e a minha história. Você entende como isso muda tudo? Eu não preciso estudar sobre Deus para entender matemática, para entender ciência, para entender... Aí, a grande mudança, que é, eu falo novamente, a gente vai falar um pouco sobre ateísmo recorrentemente, por causa do confronto que nós temos com a educação no mundo. Os ateístas, os positivistas, que começaram com Augusto Comte no século XIX, eles começaram a dizer o seguinte, agora nós entramos na era da ciência. A ciência agora vai ser a mãe de todas as ciências e do conhecimento. Você só vai poder acessar o conhecimento válido se a ciência, se um cientista disser, olha, o café faz mal. Café faz mal, não pode tomar café porque faz mal para a saúde. Ou teve um estudo assim, aí as pessoas fazem o quê? Vou parar de tomar café. Aí vem o outro e fala, não, o café faz bem. Falaram que faz mal. Falaram que o ovo faz mal, aí daqui a pouco fala que faz bem. Aí chocolate faz mal, mas agora chocolate faz bem. E agora? Essa era nós estamos vivendo desde o século XIX, quando a ciência se arrogou ser o conhecimento matriz do ser humano. Mas o que eles tentam esconder? O que os ateus tentam esconder? Eles tentam botar embaixo da terra lá e esconder. Que os cientistas do século XVII, XVI e até XVIII, eles declaravam que estavam pesquisando para conhecer a Deus. René Descartes falava isso. O matemático, né?
Ele falava: eu estudo para conhecer a Deus. Para que os cientistas naquela época pesquisavam? Para poder conhecer melhor a Deus. Para lançar luz sobre verdades bíblicas. Aí hoje os cientistas querem negar essa herança dos grandes cientistas do passado, para dizer: não precisa falar nada sobre Deus. Nós somos os deuses agora. Então, o ensino teorreferente, ele vai se voltar, como diz aí o versículo que você tem na apostila, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. A nossa educação, ela é o contrário da educação secular, que é antropocêntrica. A nossa educação é teocêntrica. Não é aquela declaração do filósofo grego: o homem é a medida de todas as coisas. Ele não é a medida de todas as coisas. O ensino do homem, né, como até um contraste, né? Quando você lê Agostinho, Santo Agostinho, ele começa falando da filosofia dele em Deus e termina em Deus. Ele invoca a Deus no início das suas obras e termina invocando a Deus. Aí vem Immanuel Kant, filósofo alemão, e ele começa nele, começa no homem e termina no homem a obra. É tudo em torno do homem. E é o homem que explica o homem. É por isso que a gente está vivendo essa escuridão, né? Na educação, nas pesquisas, na sociedade. Porque o homem é uma referência minúscula, transitória. Então a referência maior é Deus. Então nós vamos educar pensando nesta referência. O ensino também, ele é judaico-cristão, ele é hierárquico. E aí é importante para nós considerarmos isso na educação, uma vez que sofremos o abandono das noções de hierarquia na educação secular. Você vai notar que existe um espírito ruim e maligno de falar que uma coisa boa é ruim e uma coisa ruim é boa. Então, é a distorção, é o engano que existe na educação hoje de confundir valor com função. O valor de uma pessoa, de uma criança, de um ser humano, é tudo igual. Tudo tem o mesmo valor. E a função? A função não. E é exatamente na diversidade, na diferença das funções, que nós nos comportamos de modo diferente. Então, existe hoje uma tendência da sociedade de querer nivelar relacionamento de pais e filhos em caráter de função. E isso é negar aquilo que a Escritura ensina, que existe uma diferença de função entre pessoas. Um dos destaques que a gente pode fazer aqui é Abraão e Sara. Abraão era o líder, o chefe do clã, o patriarca de Israel, né? E ele liderava toda a caravana, toda a família. E teve um dia que que a esposa dele, Sara, falou para ele: olha, faça isso. Eu não vou comentar aqui o que é, depois você pesquisa. Faça isso. Aí ele falou: não vou fazer não. Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. Deus chama Abraão para conversar e fala assim para ele: ouça sua esposa. O caráter de Deus, como Ele criou o mundo, é um caráter que respeita a hierarquia. Deus podia falar: eu quero que você faça isso. Mas Ele não falou, Ele falou para Abraão: ouça sua mulher. Por quê? Naquele momento e naquele assunto, ela era autoridade, na esfera que ela estava falando.
Então a Bíblia ela é equilibrada nos termos da hierarquia, porque ela sabe reconhecer função quando ela aparece. E de onde nós tiramos isso? De Gênesis capítulo 1 já, logo no início. Você lembra quando Deus fala assim, vou criar o sol e a lua? Você lembra o que ele fala para o sol? Ele vira para o sol e fala, você vai governar o dia. Aí ele chega para a lua e fala, e você vai governar a noite. E fica bem emblemático, né? Para homem e mulher, não é? Fica emblemático para o casamento. Fica emblemático para as relações. É uma alegoria para as relações. Deus está dizendo, olha, como Criador, eu vou criar cada um e vou dar uma esfera para cada um. E você vai ter a sua esfera de comando, e o outro vai ter a esfera dele. Você não invade a do outro. O sol não pode chegar e falar, olha, agora vamos parar com isso aí que eu vou iluminar mais, um pouquinho mais. Não pode. Deu o horário, ele tem que ir. Ele tem que sair. Aí vem a lua e fala, é a hora do meu serviço agora. Eu desejo, não posso falar nada para vocês sobre a lua aqui, desejo pesquisar. Alguém aqui é especialista em efeito lunar sobre a Terra? Alguém aqui? Para me ensinar, né? Mas eu quero pesquisar. A lua tem uma influência imensa sobre o equilíbrio terrestre. E ela tem o governo dela. E quando Deus cria o mundo, Ele cria tudo em ordem. Ele fala, olha, você vai produzir segundo a sua espécie. E aí tem uma hierarquia dentro da natureza. Deus criou tudo em ordem e criou hierarquicamente. Ele criou o homem primeiro e criou a mulher depois. Ele deu status de funções diferentes para eles dois. O que significa que o homem é superior à mulher em valor? Jamais. Jamais. O homem é igual. Alma a alma. Filho de Deus, filho de Deus. A questão é que, na função, Deus entrega para o sol um governo e para a lua outro governo. E aí o que faz o machismo? O machismo nega a hierarquia. Ele nega a hierarquia bíblica. O que o feminismo faz? Nega a hierarquia bíblica. Então, toda vez que a educação ela tenta nivelar, ela entra na negação da hierarquia e causa uma anarquia, né? Essa é a grande verdade. Então a hierarquia reconhece a ordem estruturada por Deus, a educação hierárquica. E por último, humanista. Essa palavra é uma palavra um pouco perigosa. É um pouco perigosa. Porque o humanismo, ele tem um vício no meio acadêmico de não se relacionar com o cristianismo. Muitas pessoas entendem assim, mas não é isso. O ser humanista é você ser sensível ao ser humano ao fazer as coisas. Eu tive uma experiência com um humanista bem importante na nossa história, minha história e minha da esposa, como um influenciador paterno, né, de paternidade. E eu estava andando com ele no campus lá do seminário, e nós estávamos indo para o refeitório e tinha uma passarela para o refeitório, uma calçada feita bonita. E eu indo com ele conversando para essa passarela. Os alunos, para você fazer, você tinha que fazer uma curva para chegar na passarela. Os alunos iam direto pela grama, cortando a grama. E eu notei que eles estavam estragando a grama. Estavam fazendo um corte assim no meio do gramado, indo direto para o refeitório, cortando aquele caminho, que era só um pequeno desvio. Aí eu falei, seu Davi, devia falar com os alunos não fazerem isso, usarem a passarela, né? Eu estava do lado dele, né? Então, falei, é um aluno consciente, né? Aí ele falou, não, Jucimar, eu acho que eles estão desenhando um caminho natural aí, né? Nós devemos fazer uma passarela ali. Esse é o humanista. As coisas são feitas para servir as pessoas, e não as pessoas servirem as coisas. Veja aí na sua apostila,
Marcos 2, 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, disse Jesus. Porque os legalistas fariseus diziam que você tem que viver em função do relógio, do horário, e você não pode fazer nada para sua família nessa hora. Jesus disse, olha, vocês não entenderam então o sábado. O sábado é uma instrumentação de descanso para o homem. É para ajudar o homem a fazer a pausa que às vezes ele esquece de fazer. Então vem a regra para o homem, e não o homem viver em função da regra. Esse é o aspecto legalista do ensino. Quando nós olhamos para a criação, ela diz para nós, não seja legalista. Vocês têm que entender que tudo no mundo foi criado para o homem. Você já notou, a gente sempre faz a menção da praia. Você notou como é fina a areia da praia? Você notou que quando ela molha, ela não fica uma lama, né? Ela fica algo agradável, fácil de sair na água. Ela é agradável molhada, ela é agradável seca. Ela é fofinha para brincar. Quando Deus criou a praia, Ele viu você brincando com seus filhos. Ele planejou isso. O universo foi planejado. E por que a água é salgada? Tem toda uma estrutura benéfica para o ser humano. Você toma um banho de água salgada, depois você vai no rio e toma um banho de água doce. E Deus fala, vocês vão gostar disso. Eu criei tudo para vocês. E o homem, o ser humano, ele é o centro da criação. Tudo foi criado para ele. O sol, a lua, toda a estrutura foi criada para ele. Então Deus, ele se volta com amor para o ser humano. Jesus veio ao mundo por amor ao ser humano. E a educação bíblica, a educação judaico-cristã, ela é humanista porque eu farei regras para o bem dos meus filhos. E não porque eu quero que seja assim, sem sentido algum. Não, porque isso é bom para você. É a visão humanista. Aí você vai dar um remédio amargo. Como é que a visão humanista faz? Põe um docinho, né? Põe um caramelozinho assim para a criança, fica docinho. Eu dava remédio para as crianças, tinha um remédio que ele era rosa, né? Eu dava para o Levi e depois chupava a colher, né? Falava, gostoso, vou vontade de tomar um pouquinho para mim. É remédio, mas pode ser feito para o bem, né? Pode ser feito da forma, pode ter o melhor cuidado possível. Então essa é a visão da educação judaico-cristã. Bem, nós, pode passar, Fabrício? Nós temos... Raquel está aí? Não? Está aqui? Foi lá embaixo? Eu acho que é para cá, Fabrício, que acho que está apontando. Deixa eu virar aqui para você. Nós vamos ter agora um intervalo, tá bom? Então eu vou só pedir para o Jaime, se pode só perguntar se está pronto o café, Jaime, por favor. Nós vamos ter um intervalozinho. Está pronto? Tá. Está trazendo o restante? Então vamos esperar um pouquinho. Eu acho que não tá mudando, né? Vamos fazer uma revisão então, antes do café. Você lembra dos pontos da educação judaico-cristã sem olhar na apostila? Você que está em casa aí, sem olhar na apostila, só olha na tela aqui. Lembra? A educação judaico-cristã, ela é bíblica. Não fica com essa cara aí de que sabe, não. Você não está lembrando. Fica fazendo... É isso aí mesmo, pastor, né? A educação é bíblica, criacionista, teorreferente. Vamos fazer a revisão no teorreferente. Teorreferente. Quando nós lemos teorreferente, nós falamos que Jesus Cristo é o homem ideal.
tudo que nós queremos ser de ser humano está nele. É ele que nós queremos imitar. Nós queremos ensinar os nossos filhos a ser como ele. É até o referente. Então, a imagem da cruz aí, ela é bem sugestiva. Depois, ela é hierárquica. Essa escadinha aí, né, vai nos lembrar que existem patamares de funções diferentes entre as pessoas. Elas têm suas esferas de autoridade. Em todas as áreas existem hierarquia no mundo, criada e estruturada por Deus. Então, a avó, o tio, a tia, o primo mais velho, o irmão mais velho, né, o pai, a mãe, a esposa, marido, todos têm funções definidas na hierarquia estruturada por Deus. E por último, pequenininho, né? Pequenininho só para lembrar que embora você seja realmente o centro da criação do mundo, você não pode ser o centro para você mesmo, né? Então, o ser humanista não é querer viver o melhor possível para si. Ser humanista é procurar ajudar os outros, né? Aqui eu lembrando só de uma lembrança boa. Na Suécia, um engenheiro brasileiro, foi trabalhar numa multinacional sueca. E aí ele foi trabalhar lá e chegou com um amigo que o levou, um amigo sueco que o levou para a empresa, para o trabalho naquele dia. E o estacionamento tinha quase 1 quilômetro da entrada até a sede do escritório. O sueco entrou e estacionou bem junto ao portão. Aí o amigo falou assim: mas por que você parou tão longe? Podia parar mais perto, a gente chegou mais cedo, tem vaga lá na frente. Aí o amigo respondeu, olhou assim para ele e falou: é assim que você pensa? É, porque a gente chegou mais cedo, estacionou, tem vaga lá, vamos ficar mais perto. Ele falou, o amigo sueco falou assim: você já parou para pensar que algumas pessoas têm filhos pequenos, tem às vezes algum problema, pegam um trânsito, não consegue chegar no horário, às vezes pode chegar em cima da hora. A gente não chegou mais cedo? Então deixa a vaga lá para quem chegar em cima da hora. Isso é ser humanista, né? Vamos gastar uns minutinhos agora, antes de retomar a aula, para dar um testemunho para vocês, meu e da Fabrícia. Nós nos casamos na igreja, e os nossos filhos nasceram na igreja. Quando Levi já estava com 5 anos, Luísa com 1 aninho, nós começamos o curso de educação de filhos e já tínhamos uma base, que é a base familiar, né? O que eu aprendi com os meus pais, é assim que nós educamos, né? O que aprendemos na nossa infância, com os nossos pais, e nós vamos aplicar nos nossos filhos. E eu e Fabrícia, nós percebemos em tempo muitas coisas através do curso. Então, nós não temos uma educação perfeita, não estamos dando o curso aqui porque nós acertamos em tudo. Nós falhamos muitas vezes, aprendemos a ser pais nos filhos, né? Às vezes você tem o primeiro filho, você aprende um pouco, aí você melhora no segundo filho, que já sofre menos, né? Porque você já está mais um pouquinho mais treinado. Então nós falhamos, nós muitas vezes não aplicamos corretamente as disciplinas, ou deixamos de disciplinar. Então passamos por várias lutas na educação de filhos. E quando fizemos o curso, temos que agradecer muito a Deus pelo curso, os nossos olhos foram abertos para várias áreas que estavam distantes da nossa visão de educação. Então vocês vão ter acesso a esse material, ter acesso ao curso, ao livro. Isso vai ajudar vocês muito como nos ajudou. E a graça de Deus é que é suficiente para nós. Ele vai nos ajudar. Vocês vão ter uma aula mais para frente sobre o coração da criança, que nós vamos falar exatamente sobre paternidade humilhada.
que é quando nós nos sentimos insuficientes, nós nos sentimos fracos para a tarefa da educação. Quando é pequenininho, né? Você põe a roupa que quer, né? Você põe no berço, não sai do berço, né? Se não for Joaquim, né? For no berço, fica no berço, né? Então, você pode controlar mais, né? Põe no cercadinho e tudo, mas vai crescendo e os desafios vão se multiplicando. Então, nós encontramos limitações, mas Deus é poderoso para nos ajudar. Então, queria dar esse testemunho para você se animar em seu coração aí nos seus desafios. Quem aqui tem filhos pequenos, abaixo dos 12 anos? Então, tá bom. A maioria, né? Tem alguém aqui que está com filho adolescente só? Só adolescente? Temos alguns casais aqui, né? Os desafios são grandes para a educação de filhos e a adolescência é um grande desafio. E vocês vão ficar bem animados com a adolescência na aula do dia 26. Vamos retomar então. Volta aí para a sua apostila. No finalzinho da segunda página aí. Por que a educação judaico-cristã é singular? Aqui eu só vou fazer para vocês uma ilustração do pêndulo. Vocês já viram aquele pêndulo do relógio? Ele fica num extremo ao outro, ele não para no meio. Depois que o pecado entrou no mundo, a educação ela se tornou pendular. Então ela normalmente vai entre dois extremos. A fluidez total ou a rigidez total. E é um movimento que é uma maldição, porque as pessoas não conseguem segurar o pêndulo. Se os seus pais no passado eram rígidos, os pais de hoje são muito liberais. Eles vão de um extremo ao outro. Aí alguém faz um movimento dizendo, não vou ser liberal assim. Quando vai ver, já está no outro extremo. Numa rigidez imensa com os filhos. A educação muito rígida, ela não é boa. A educação muito fluida também não é boa. Agora a pergunta é, como parar no meio? Como corrigir uma rota de uma educação mole e parar no meio? Como corrigir a rota de uma educação muito dura e parar no meio? Normalmente os filhos que tiveram educação, que os pais foram muito rígidos, eles internalizam dizendo, não farei isso, não vou fazer assim, eu vou fazer diferente com os meus filhos. E tenta parar no meio. O que acontece? Aí começa a fazer concessões assim que nunca teria dentro de casa. Jeito do filho se dirigir a você, nunca isso aconteceria. Só com o olhar, lembra essa frase? Meu pai só olhava para mim. Agora, na educação muito fluida, né, não tem mais isso. Então, como parar no meio? A resposta é educação judaico-cristã. É a educação judaico-cristã que vai ajudar você. E aqui tem uma frase de Clovis Bevilacqua, né, que está aí entre parênteses. Os impulsos da liberdade individual não quer limitações, posto ser um concurso de solicitações diversas, egoístas e altruístas. Ótimo, pastor, não entendi nada dessa frase, né? Falou e não entendi nada. Estou trocando em miúdos o que ele falou aqui. Existe um impulso no ser humano, na criança, no jovem, no adulto. É um impulso por liberdade. Só que é um movimento pendular. Eu quero liberdade, mas quando chega no meio com alguns limites, eu quero parar? Não, eu quero liberdade total. Eu quero uma liberdade sem limites. Eu não quero que ninguém diga para mim o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, para onde eu vou. Eu quero uma liberdade sem limites. É uma anarquia, né? Então, a educação judaico-cristã, ela vai ajudar você, papai e mamãe, a encontrar o centro. Você não vai ser rígido demais e nem fluido demais.
Você vai procurar o meio, e somente a educação judaico-cristã é capaz de fazer isso na sociedade. Toda vez que uma sociedade tira Deus da educação, ela vai viver o totalitarismo ou um liberalismo horrível. Aquele tipo assim, cada um faz o que quiser, cada um faz as suas próprias leis. Ou você não tem liberdade nenhuma, você não é um ser livre, você tem que ficar, tudo você tem que fazer o que o outro quer. Então é a anulação do ser humano ou a sua própria autodestruição. A educação judaico-cristã nos ajudará nisso. Vamos então agora entrarmos na segunda fase da nossa aula hoje, a segunda parte, que é falarmos sobre cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra usada, né, para explicar visão de mundo. A coxa de retalhos na divisão de mundo que temos, você vê o mundo com as lentes da sua educação. Então, vou dizer da minha. Criado numa família mineira, tipicamente mineira, com 10 irmãos. Meus pais eram da roça, e a nossa vida era uma vida muito, muito simples, no trato em casa, né? Apanhava quando precisava, e não tinha muita conversa, diálogo, assim, nada. A família, ela está lá, todo mundo crescendo juntos, aquela coisa, né? E uma confusão danada. A minha cosmovisão de família, de mundo, eu construí ali. Toda a visão do trabalho, a visão dos relacionamentos, da sociedade, tudo eu construí ali em casa. Aí eu casei com Fabrícia, classe média, alta. 2 irmãos, né? Vivendo numa área boa lá em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo, capital, né? Toda, né, diferente. Aí casamos. Aí a minha cosmovisão de mundo entrou em choque com a dela, porque a dela, ela via o andamento das coisas diferentes. Em casa, a rotina, procedimentos. Então nós construímos a nossa visão de mundo, cada um tem a sua. Você vê o mundo com as suas lentes. Aí o que acontece? Qual é o grande desafio para o pai e a mãe educar os seus filhos? É porque você vai usar uma lente, e se for a lente como diz Pedro, do fútil procedimento que vos legaram vossos pais, das tradições apenas, essa lente tem distorção. Essa lente tem distorção. Ela não é perfeita. Então você tem uma lente que você vai usar para educar os seus filhos. E aí quando casa, o pai e a mãe têm que entrar num acordo. Qual lente nós vamos usar agora? A sua ou a minha? Para analisar o que o Juninho fez. Aí o pai fala, não, o que ele fez foi grave. Merece 3 sentadas. Não, foi criancice. Não merece apanhar. Porque você tem uma visão de mundo, de justiça, do que é certo e do que é errado, e o outro pode ter outra. E aí nós olhamos para o mundo que tem uma visão da família totalmente diferente da judaico-cristã, que tem uma educação totalmente diferente da judaico-cristã, e eles impõem uma cosmovisão. Eles querem que todo mundo veja o mundo conforme a lente deles. E nós tiramos essas lentes. Papai e mamãe foi bênção, né? Influenciou nossa vida, mamãe ensinou de um jeito, papai ensinou de um jeito. Olha, a sociedade pensa assim, mas eu quero colocar agora uma lente mais segura para educar meus filhos. E a lente, pode mudar aí, a lente é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela é firmada, ela vê o mundo através de 3 pilares. Os que têm aula aqui na igreja, você que tem aula aqui na igreja, você vê isso direto aqui, né? Nós estamos sempre falando sobre esses pilares aqui. Mas talvez para você que está tendo experiência agora com esses termos, essas lentes, esses pilares, eles nos trazem
uma forma de ver, de interpretar a sociedade, a vida, através desses 3 pilares: criação, queda e redenção. Então vamos para o primeiro pilar. Veja aí na sua apostila, a parte 2. A educação de filhos é baseada nos pilares criação, queda e redenção. O primeiro pilar é a educação de filhos. Ela deve considerar Gênesis 1, 2 e 3 como quadro de aula. Se você está com a sua Bíblia aí, só abra em Gênesis capítulo 1, que nós já mencionamos na base da educação judaico-cristã. E você vai ter em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 um quadro de aula para educar seus filhos. Olha, aí você pode dizer assim: olha, eu nunca li Gênesis 1 como um quadro de aula para educar meus filhos. Então, nós queremos que você faça de Gênesis capítulo 1 e 2 o seu estudo, o seu lugar de estudo, a sua pós-graduação para educar seus filhos. Em Gênesis capítulo 1 e 2, você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver logo no início que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É logo no início que você vai entender que o seu filho, quem foi que criou? Foi Deus. O Criador é Deus. E quem tem o manual do seu filho? É quem criou. O manual do Criador é com ele que você vai pegar. E aí nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai auxiliar você, como pai, a educar o seu filho. Gênesis capítulo 1, ele vai nos levar a mostrar agora a Deus, o caráter de Deus. E o que importa em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é observarmos o comportamento de Deus. O que Deus fez, o que Ele falou e as suas expressões nesses 2 capítulos. É através dessa orientação que nós podemos educar os nossos filhos. A primeira que eu gostaria de destacar é que Gênesis capítulo 1 e 2 vai dizer que Deus é o Criador, doador e dono legítimo de tudo. Quando você educa uma criança e você vê ela perto de alguma coisa que não é dela, que é dos outros, o que você fala? Toma cuidado com isso. Isso é um bem do outro. Como é que a gente lida com os nossos bens? Você já pegou um carro emprestado? Alguma coisa emprestada do outro, né? Alguma coisa cara, né? Você fica assim, toma cuidado, né? Para não entregar com problema, né? Você já ficou com criança dos outros em casa? É complicado, sai com a criança em casa, ela começa a ter febre, né? Você fica, ai, pai do céu. Preocupação que a gente tem com o que é do outro. A educação baseada no pilar criacionista da criação, ela vai dizer, olha, você vai educar seu filho ensinando ele que esse mundo pertence a Deus. Ele pertence a Deus, o papai pertence a Deus, a mamãe pertence a Deus. Nós somos de Deus. E isso vai mudar muito o curso da vida. Uma outra coisa que nós devemos destacar em Gênesis 1, 2 são as providências de Deus para a chegada de seus filhos. Quando você vai trazer uma criança ao mundo, quando Deus vai te dar uma bênção de ter uma criança, um filho, você prepara o quarto. Você prepara as coisas. Deus, antes de criar Adão e Eva, Ele preparou tudo perfeitamente. Não havia nada que faltasse para eles. Ele criou Adão e faltava Eva. Ele cria Eva para Adão e fala, olha, não te falta mais nada agora. Eu sei que você estava sentindo solidão, mas agora não tem mais solidão. Acabou a solidão, viu? Preparei uma esposa para você. A tarefa de educar os filhos, ela
passa por uma questão de estrutura. Você não pode dar uma ordem para o seu filho que ele não pode executar. Você não pode exigir na sua educação algo que não tem realidade para isso. Então, a educação de filhos, ela pede que você, exige que você prepare as coisas para seus filhos. Se você vai dar uma ordem e você percebe que o seu filho precisa de instrução primeiro, então você dá instrução primeiro, antes de dar ordem. Primeiro, prepara. Deus preparou o mundo todo para Adão e colocou Adão lá para dar a ordem para ele, do que ele devia fazer. Terceiro ponto é que o pilar da criação e educar desse pilar, ele mostra que a Imago Dei, né? A doutrina da Imago Dei, imagem e semelhança de Deus, ela leva o homem a lembrar que ele tem uma espiritualidade. Ele tem dentro dele um impulso religioso. A educação baseada nesse pilar, ela considera o impulso religioso da criança, a necessidade espiritual da criança. Você vai encontrar isso em Gênesis. Gênesis 1, verso 27, 26, né? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é espírito, ele cria o homem parecido com ele. Cria o homem com o espírito. Ele sopra, no capítulo 2, verso 7, ele sopra no homem o fôlego de vida. E quando ele faz isso, ele dá para o homem uma espiritualidade. E aí vem uma coisa interessante no capítulo 2, quando Deus cria o homem, sopra no nariz dele o fôlego de vida. A Bíblia diz que nós somos de Deus. Somos parte dele. Ele sopra em nós aquele fragmento em nós. E aquilo que está dentro de nós tem o desejo de voltar para a origem. Você percebe a implicação que isso tem para a educação? Quando você fala, você foi criado por Deus, o que tem dentro de você é uma parte de Deus. Aí está explicado por que você quer voltar para Deus. Porque nós temos o impulso de buscar as coisas transcendentes. Nós temos desejo de algo mais daqui. Porque nós somos de Deus. Como disse Santo Agostinho, né? Criaste-nos para ti. E só encontraremos repouso quando voltarmos para ti. Quando chegarmos em ti. Então a criação baseada em Gênesis 2, ela é um quadro de aula dizendo: quem está diante de você? Uma criaturinha que é espiritual. Ela é espiritual, ela tem Deus dentro dela. Então você tem que ajudar ela a se voltar para a sua origem, aonde ela vai realmente encontrar sentido, pleno sentido para a sua vida. E aí, em Gênesis capítulo 2, vem o quadro de aula importante, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Qual é a altura da árvore? Tipo uma macieira. Tipo uma macieira. Dá para pegar? Só estendendo a mão. Deus coloca ela no meio do jardim. E muitas pessoas perguntam: por que um pai faria uma coisa dessa? Se eu fosse Deus, eu não dava senha, não. Não dava senha. Eu colocava lá, mas não tinha como acessar. Botava alguma coisa para impedir. Mas é exatamente é aí que mora o quadro de aula importante para a educação de filhos. Você não pode criar filhos tirando deles a oportunidade de um relacionamento de fé com você. Deus não criou um mundo perigoso. Ele criou um mundo seguro. Havia perigo em um ponto. Em um ponto só. Então você pode entender a proporção, né, da educação de filhos. Existirá uma área na vida do seu filho e da sua filha que você vai permitir o acesso da escolha dele.
E é nesse acesso a uma escolha contrária à sua vontade que o seu filho vai exercitar fé em você. Por quê? É uma área que ele desconhece, ele não conhece exatamente as consequências, mas ele tem que confiar na sua palavra. Ah, por que você não faz isso? Minha mãe falou que não pode. Mas você nunca experimentou? Não experimentei não. Mas você não quer experimentar? Só para você saber como é que é? Então, a minha mãe falou que não pode. E eu confio nela. É exatamente aí nesse ponto que a liberdade ela vai encontrar-se com um relacionamento de fé. A fé encontra com a liberdade na hora da lei e da ordem. Quando alguém fala, olha, não faça isso, mas você não sabe exatamente qual o dano que aquilo pode causar. Você confia. Então você vai pegar o celular na idade certa do seu filho e vai dar o celular para ele. E você vai deixar ele acessar a internet. Mas você vai entender a proporção? Entenda a proporção de Gênesis, capítulo 2. Era um universo inteiro disponível para Adão e Eva. E só uma coisa só que não podia. Então é algo muito pouco, às vezes, que você pode conceder para um filho, conforme a capacidade dele. A capacidade dele de liberdade não pode ser, a capacidade dele de liberdade não é como a sua. Então, pais que dão celular para o filho acessar a internet numa idade que ele não tem juízo moral formado, você está realmente colocando o seu filho à exposição de algo muito além da sua capacidade. Mas vai chegar um momento que você vai dar o celular para ele. E você já explicou para ele, falou, filho, não pode acessar outra coisa, ok? É só isso aí que você pode acessar. E ele vai passar por um momento de confronto com a sua liberdade, que não quer limites da sua natureza, e a lei, e ele precisa confiar em você. E essa relação é uma relação importante entre pais e filhos. E Deus faz isso. Então, o comportamento de Deus é exemplar para nós. Você não vai poder criar os seus filhos e fazer uma educação como se fosse um quarto. Tudo de borracha, né? Não tem perigo nenhum. Não. A educação, ela aceita riscos. Ali de falar uma coisa e existe a possibilidade dele não fazer. Da sua filha não fazer. Não. Então é esse padrão que Deus estabelece para nós. E por último, por último, a lei, o afeto e o rito de passagem em Gênesis capítulo 2. Deus, ele cria a família. Eu pergunto, você está criando seus filhos para serem independentes de você? Tem pais que criam seus filhos para ficarem para sempre com eles. Deus cria Adão e fica com Adão um tempão conversando com ele. Eu e você, Adão, a gente é amigo todo dia e tal, né? E Deus sentia que Adão tinha falta de algo que ele não sabia o que era. E Deus cria a mulher. E a partir disso, como diz o pastor Cláudio Duarte, Adão esqueceu até de terminar o serviço. Ele ficou tão encantado com a mulher que ele esqueceu das coisas. O seu filho vai ser criado para o rito de passagem. Isso é importante em Gênesis capítulo 2. Você cria filhos para alcançarem autonomia afetiva, para irem para outro campo sem você. Ele não vai precisar afetivamente de você mais. Isso é uma coisa importante na visão de Gênesis. O segundo ponto, vamos só lembrar aqui que esse ponto é um padrão elevado de educação. Isso é importante lembrar. A educação nesse pilar ela é elevada, é alta para nós todos. Segundo ponto, queda. Queda. A queda não é um quadro de aula mais. Gênesis 3 é um quadro de aviso.
Gênesis 1, 2, quadro de aula. Gênesis 3, quadro de aviso para a educação de filhos. É a hora que os pais, ao lerem Gênesis 3, eles falam assim: ai, ai, ai. Meu Senhor, me ajuda. Porque é a hora que o seu filho começa a fazer escolhas. E começa a dizer: eu sou uma pessoa com vontade própria. Eu tenho vontade. Eu quero fazer isso. E o Levi, ele tem um temperamento, ele tinha um temperamento assim, muito mais interativo conosco, no sentido de pedir, de falar, né? E a Luísa, gente, pensa numa menina pimenta. A Luísa, ela com 2 anos de idade, ela queria pentear o cabelo sozinha. Então, de vez em quando, você via ela gritar dentro do quarto com o pente tudo preso no cabelo, e ela puxando o pente assim. E ela queria botar a própria roupa, e você tinha que socorrer ela toda enrolada com a roupa, querendo colocar a roupa sozinha. Subir nos lugares para pegar. Ela tinha um desejo muito grande por autonomia, bem maior. Quando o seu filho, ele começa a desejar autonomia, dizer: eu quero fazer as coisas por mim mesmo, eu quero tomar minhas decisões, eu quero escolher meus amigos, você está diante do Gênesis 3 e do quadro de avisos. Não adianta você puxar os cabelos e ficar brigando com seu filho sem fundamento. Você precisa ler Gênesis 3 e perceber o processo que ocorre ali, e perceber que dentro de um mundo, seu filho não está sozinho, a sua filha não está sozinha. Gênesis capítulo 3 vai dizer: a serpente estava no jardim. A serpente vai usar um amigo, uma amiga, um desenho. A serpente vai aparecer, Satanás vai aparecer para interagir com nossos filhos. E o quadro de aviso é claro, ele fala: olha, preste atenção, que essa é a realidade da educação. Ah, mas a minha filha é tão lindinha, meu filho é tão tratável, Então, ele vai encontrar encantos. Ele vai encontrar feitiços no mundo. Ele vai encontrar frases, convites. E Satanás chega para Eva e fala assim: então, fiquei sabendo que você tem uma vida triste. Tadinha. Que educação rígida tem seu pai? Você não pode fazer nada, não pode sair, não pode fazer aquilo. Puxa, que pena, né? Aí a Eva falou assim: eu não sei de que pai você está falando, não. Meu pai? Não, meu pai não. Meu pai me deixa dançar, cantar, ir para festa, tudo. Meu pai falou que eu posso comer tudo. Ele só disse que eu não posso fazer isso aqui, comer disso aqui. Aí Satanás fala: ah, que maldade, hein? Não pode fazer isso. E é exatamente isso que é legal. E Satanás fala para Eva: menina, a felicidade está nisso. A coisa mais maravilhosa, saborosa, está nisso. E a coisa que vai dar para você uma liberdade que você precisa ter. Pode notar. Os conflitos da educação de filhos, eles começam a ficar graves quando os filhos querem a autonomia antes da hora. Eles querem a autonomia sem conversar com você. Ele não vai perguntar para você. Eva, o texto diz que ela não foi até Deus e disse: Deus, eu vi uma conversa aí diferente assim, que o senhor não está sendo legal comigo, não deixando eu comer aquela árvore. É verdade. Ela não fez isso. Porque quando alguém quer fazer alguma coisa proibida, ele vai consultar. Mãe, eu quero fazer isso. Você acha que vai consultar? Não, faz. Primeiro faz, né? E aí o quadro de aviso diz: essa é a natureza do seu filho. Essa é a natureza. Seu filho quer conhecer o desconhecido. Quer experimentar as coisas. Você precisa observar Gênesis 3 e começar a educar seu filho considerando que ele não está sozinho,
que ele vai ouvir uma voz, outra que não é a sua, e que existe uma tendência nas nossas crianças de desejar o novo, conhecer algo, experimentar, de uma aventura. E Eva e Adão entraram nessa aventura, e o texto vai dizer que a criança é vulnerável. Adão e Eva eram como crianças para Deus. Ele era o pai. E eles eram vulneráveis nesse ponto. Então, quando você falar algo para o seu filho, der alguma ordem para o seu filho, é importante que você considere que ele está vulnerável a não fazer. É possível isso. Então, tem pais que conversam com seus filhos e acham, já falei, vai dá tudo certo. Ela não vai fazer nada lá na escola, ela vai sair, vai direto para o lugar onde ela falou que vai. Eu tenho certeza disso. Querido, você tem que considerar que no caminho, muitas interferências vão ocorrer na vida dos seus filhos. E aí, nós temos o processo de desobediência, que é a atração, vantagem e o desejo de impunidade, né? Todo mundo quer fazer a coisa errada e não ter consequência. A gente deseja isso, né? Fazer o que você quer sem sofrer dano nenhum. E aí tem esse processo do pecado que ocorreu com Eva e Adão, e eu quero encerrar a aula de hoje. Nós só vamos ir para esse ponto, e domingo que vem nós pegamos o último de redenção. Mas eu quero encerrar a aula de hoje contando a história da Elô. O Dr. Jonas Madureira, ele contou essa história com a filha dele, de 5 anos. Ele estava no escritório, e a Elô apareceu no escritório para ficar com ele, e ficou ali um pouquinho com ele, e ele precisou de sair. Ele falou, Elô, eu vou sair. Você está vendo esse chocolate que está em cima da mesa? Esse pote de chocolate? Não é para você comer, Elô. Aí ela falou, sim, papai. Aí ele falou de novo, se você entendeu, você vai ficar aqui, sozinha, mas não é para comer o chocolate. E saiu. Quando ele voltou, ele olhou para ela e falou, Elô, você comeu o chocolate que eu falei para você não comer? Não, papai. Elô, o pote está vazio. Eu não comi, papai. Aí ele pegou ela no colo, bem forte assim, e levou ela para o banheiro. E de frente para o espelho ele perguntou para ela, Elô, você comeu o chocolate que eu falei para você não comer? Não, papai, eu não comi. Elô, olha para o espelho. A cara dela estava lambuzada de chocolate até a testa. E ele falou, Elô, você comeu o chocolate que o papai falou para você não comer? Você pegou o chocolate e comeu? Aí ela olhou assim, puxou o rosto todo cheio de chocolate. Ela falou, papai, ele veio em mim, papai. Foi a única coisa que ela conseguiu pensar no momento. Sabe, queridos, o crime do chocolate é o crime que todos nós cometemos. Esse comportamento de acessar o pecado, negar o pecado, fugir da responsabilidade é humano, de todos os humanos caídos. Quando você educa uma criança e você desconsidera o pilar da queda, você vai cometer muitos erros de abordagem. Muitos erros de abordagem. Você já vai cometer muitos erros por ignorar essa natureza. Eu separei aqui uma... Pode pegar meu celular aqui, Fabrício? Eu queria só ler para vocês, para encerrar. Eu não ia ler, não, mas eu acho interessante como que a educação judaico-cristã, ela mexe com a nossa cosmovisão de educar a criança. C.S. Lewis,
Gente, eu vou dizer para vocês, nossa aula termina 10h50. Então, se nós não terminarmos logo, vai ter um problema lá embaixo. Eles não devem estar mais aguentando seus filhos. Eles devem estar sofrendo lá com eles, né? Então, hoje é tolerável porque nós tivemos um atraso no início. Mas vamos encerrando aqui. C.S. Lewis diz o seguinte: sou democrata porque creio na queda do homem. Creio que a maioria das pessoas é democrata pela razão oposta. Boa parte do entusiasmo democrático é oriundo das ideias de pessoas como Rousseau, que criam na democracia por entender que a humanidade é tão sábia e boa que todos merecem tomar parte do governo. O perigo de defender a democracia com base nessa perspectiva é que ela está equivocada. E vejo que está equivocada bastando olhar para mim mesmo. Eu não mereço ter parte nem no governo de um galinheiro, quanto mais de uma nação. A verdadeira justificativa para a democracia é justamente o reverso disso. A humanidade é tão caída que não é possível confiar poder e autoridade a nenhum homem sobre seus iguais sem mantê-los sob constante vigilância. Aristóteles dizia que algumas pessoas só eram aptas para ser escravas, mas não vou contrariá-lo, mas rejeito a escravidão porque não enxergo nenhum homem apto para ser senhor. Está entendendo? Por que a democracia é boa? Porque nenhum homem caído pode ficar com poder muito tempo. Nenhum. Só de dar o poder para ele, você já pode gelar. Já pode ter um gelo na barriga. Porque ele é um ser caído. Então eu não acredito na democracia porque as pessoas são boas. Eu não vou educar a criança para perfumar ela, achar que ela é um anjinho do céu e não tem nenhum problema. Não pode ser assim. Você vai educar a criança acreditando que dentro dela tem uma natureza que precisa de cuidados, de educação e de orientação, porque ela pode se precipitar ao mal. Dentro dela, ela está caída também. Eu sou caído, Fabrícia é caída. Eu vou gerar filhos caídos também. E quem que vai levantar essa criança? Domingo que vem, nós vamos falar sobre o levante da queda, né? Que é a redenção. Terminar aqui. Nós não vamos fazer a revisão da aula, fazemos domingo que vem. Só dar algumas dicas para vocês para a semana, ok? Lembre da tarefa, ler os artigos, assistir o link e vamos interagir com os casais aqui. Essa semana você pode visitar algum casal? Ter algum encontro com algum casal? Tomar um café e falar sobre essa aula? Nós estimulamos você a fazer isso. Convidar um casal aqui presente. Olha, vamos conversar um dia, almoçar juntos e conversar sobre isso e trocar ideias sobre a aula. Eu te dou certeza, se você fizer isso, você vai ter um aprofundamento muito grande, porque o seu irmão, amigo, tem muito mais para ensinar você do que você imagina. Só algumas dicas. Tempo de sofá. Você sabe o que é? Não. Altos e baixos, mão no pulso. Não sabe? São dicas. Então, use isso aí e vai ser bem legal durante a semana, ok? Viu? Não é assim que educa, né? Você tem que explicar as coisas, né? Então, ó, mão no pulso. Quando o seu filho estiver com você numa festa, numa visita em casa, na igreja, você está conversando com alguém. A criança, ela vem e te interrompe. Isso é deselegante, não é? Então, você combina o seguinte com seu filho. Então, Renata, vem lá. Vem aqui, Renata. Renata é minha filha. Tá? Então, ela quer conversar comigo. Eu estou conversando aqui. Fabrícia vai me ajudar aqui. Vamos lá. Fabrícia vai me ajudar aqui. Tá, então sobe aqui. Ela é nossa filha para ficar mais alto, né? Não sei se está chegando aí, mas olha lá. Ó. Eu estou conversando aqui e tal com a Fabrícia. A minha filha Renata quer falar comigo.
Ela quer falar com a Fabrícia. Então, a gente está conversando, ela vai segurar no pulso da Fabrícia. A gente está conversando aqui. Tá. Essa é só uma dica prática, né? Nós usamos isso com nossos filhos e foi muito útil, retomando lá aquele ponto do humanismo, que as pessoas são preciosas, né? Que as pessoas merecem respeito. Então eu estou conversando com uma outra pessoa e a minha filha quer falar comigo. Então nós ensinamos, nunca interrompa o papai e a mamãe quando nós estivermos conversando com uma outra pessoa, porque essa pessoa é preciosa, ela merece atenção, respeito. Então você vai chegar ao meu lado, filha, e se você precisar falar com a mamãe, você segura no meu pulso e me aguarde. Quando eu sentir que eu posso interromper a conversa, eu peço licença. Só pode me dar licença só um minutinho? Pois não, filha, o que você precisa? Então nós nos comunicamos, eu libero ela, dou a orientação necessária e retomo a minha conversa com essa pessoa preciosa que está conversando comigo. É uma dica prática, uma coisa legal que nós aprendemos e foi super bacana aplicar com os nossos filhos. Obrigada, Rê. Aí você sentiu o pulso e esqueceu da criança. Aí é ruim, né? Aí não funciona, você tem que interromper mesmo. E é bom não interromper rápido, tá? Porque ela precisa aprender, então ela segura, você espera um pouquinho. Aí você interrompe e dá atenção total para ela. Interrompeu mesmo, né? Isso é bem legal. As outras dicas a gente fala no domingo que vem, que hoje está bem apertado. Parabéns pela primeira aula. Esperamos você domingo que vem às 9 horas.